Então vamos lá, o exemplo de número 8, nós temos aqui o diâmetro igual a 300 metros, o valor de π aproximadamente 3,14. Então temos uma praça circular, como tínhamos falado anteriormente, do centro até tocar na borda é o raio, do centro aqui até tocar na borda também é raio, para qualquer parte da circunferência. Quando nós juntamos dois raios, nós temos um diâmetro. Então significa dizer que o diâmetro é o dobro do raio, porque esse pedaço mais esse, então R mais E dá 2R. Inverter isso aqui, 2E é igual a D. Logo o raio é o diâmetro dividido por 2. Então o diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro. Então para nós calcularmos a área da circunferência, a área do círculo, perdão, então a área do círculo é o valor de π vezes o raio ao quadrado, quando nos for dado o raio. Então se me for dado o raio, vou usar essa fórmula aqui. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Porém, se me for dado o diâmetro, como foi essa questão aqui, eu uso essa. A área do círculo é igual a π d sobre 2 elevado ao quadrado. Por que d sobre 2? D sobre 2, observa que o d é o diâmetro. E o diâmetro dividido por 2 é pi, a mesma fórmula. Ok? Só que eu não preciso mais fazer transformação, pegar o diâmetro, dividir por 2. Não, aqui já está na fórmula, d sobre 2. O diâmetro sobre 2. Então eu não preciso mais encontrar o raio, porque isso aqui já é o raio. Então a área do círculo é igual a π vezes o d sobre 2, que é o diâmetro, elevado ao quadrado. A área do círculo é igual ao valor de π, 3,14. O diâmetro, 300, sobre 2 elevado ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 300 dividido para 12 dá 150. A área do círculo é igual a 3,14 vezes. Então, 150 vezes 150 vai dar 22.500. Ok? Observa que eu tenho duas casas após a vírgula, eu tenho dois zeros. Quando eu eliminar esses dois zeros, essa vírgula avança duas casas. 14 aqui, pera. Então vai ficar a área do círculo é igual a 314, essa vírgula sai para o final, porque eu cancelei dois zeros, essa vírgula avança duas casas. 225. Vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então fica 314 vezes 225. 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Pula uma casa decimal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Volta uma casa novamente. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Passa a barra e soma. 0. 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 5, 6, com mais 2, 8. Com mais 8, 16, vai 1. 1 mais 6, 7, com mais 2, 9. E abaixo 2. Então vai dar 6.000, 69.000 e 66, 69.650 metros quadrados. Então essa é a área dessa praça. A questão agora 9, nosso exemplo 9. Em um trapézio, a base menor mede 40 centímetros. A base menor 40 centímetros. E a diagonal de Euler ou de Euler, como alguns querem dizer, mede 36 centímetros. A diagonal de Euler, 36 centímetros. Qual é a medida da base média desse trapézio? Então, que é a base média. A base média. Ó, vamos lá.
O que é? Vou desenhar um trapézio, ó. Então, o trapézio tem a base menor, a base maior e aqui no meio a base média. Então, vamos lá. A base média é a soma dessas duas bases e dividido por 2. O que é a diagonal de Euler? A diagonal de Euler, ou a diagonal de Euler, como alguns chamam, é 36 centímetros. Mas o que representa essa diagonal para o trapézio? A diagonal de Euler, na realidade, é a diferença entre as duas bases, a base maior e a base menor. Ora, se a diferença entre as duas bases, que no caso é a diagonal de Euler, é de 36 centímetros, então significa dizer que a base maior é 36 centímetros a mais do que a base menor. Então, quando eu pego dois numerais e subtraio esses numerais, a diferença que deu representa que o maior numeral, ele é aquela diferença a mais do que o numeral que foi subtraído. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 18 menos 10, 18 menos 10 é 8, certo? 18 menos 10 é 8. Então, essa diferença entre essas duas bases, a diferença entre essas duas bases significa dizer que o maior é 8 unidades a mais que o menor. 18 menos 10 é 8. Significa que o maior é 8 unidades a mais do que o menor. 18 menos 10 igual a 8. Então, quando eu digo que duas bases ou dois numerais são diferentes, e eu dou esse resultado que é a sua diferença, significa dizer que o maior termo possui esse valor da diferença a mais do que o menor termo. Então, nesse caso, fica muito simples para nós entendermos. Ora, se a diagonal de Euler é a diferença entre as duas bases, então a base menor é 40, então eu coloco 40 aqui. E a diferença entre a maior e a menor é 36, significa dizer que a base maior é 36 a mais do que a menor. Ora, se a menor é 40, a maior vai ser 40 mais 36, que é igual a 76. Então eu já tenho a base maior e tenho a base menor enquanto a base média. É a base maior, que é 76, mais a base menor, que é 40, dividido por 2. A base média, 76 mais 40, 76 mais 40 vai dar 116. Dividido para 2, 116 dividido para 2 vai dar 58. 58 centímetros. Então, a diagonal de Euler é a diferença entre as duas bases, significa dizer que a base maior é igual a essa diferença mais a base menor. E é o nosso último exemplo, exemplo de número 10. No exemplo de número 10, nós temos um losango. Foi dada a diagonal maior 160 e a diagonal menor 100. E deseja-se encontrar a área desse losango. Eu tenho a diagonal maior, que é essa linha que vai de um vértice a outro vértice, a diagonal maior, e tem a diagonal menor, que vai desse vértice a esse outro vértice. Diagonal maior 160, diagonal menor 100. O que é a área do losango? É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A área do losango, diagonal maior é 160, diagonal menor 100, dividido por 2. A área do losango, 16 vezes 1 vai dar 16. Eu pego esse zero daqui e esses dois zeros daqui. Então, 160 vezes 100 dá 16.000, dividido para 2.
E a divisão a mesma coisa, a divisão para 2, 16 para 2, 8. Pega os 3 zeros. 8.000 centímetros quadrados. Então essa é a área desse losango. Então espero que vocês tenham compreendido essa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.